Olá! A partir de agora, você acompanha o programa Nossos Cursos, Seu Futuro. Hoje estamos na Escola de Ciências Jurídicas e Sociais e a nossa pauta é a violência doméstica e familiar contra a mulher. E a nossa convidada é a professora Adriana Spengler. Seja bem-vinda, professora, e obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada pelo convite. Professora, quando a pauta é a violência doméstica e familiar contra a mulher, a gente acompanha, dá para se dizer que a gente vem acompanhando muitos avanços também nas últimas décadas. Mas isso tem sido suficiente? Já é suficiente? É interessante porque a gente vive um período legislativo de foco na mulher como vítima. Começou com a Lei Maria da Penha, em 2006, depois a gente teve incrementos no Código Penal do crime de importunação sexual, o crime de stalking, o crime de violência psicológica, o próprio feminicídio que foi incluído no crime de homicídio. Então há uma pauta legislativa voltada para a mulher vítima. Só que essa pauta legislativa ela tem que vir acompanhada com políticas públicas, senão não adianta, senão fica letra morta, como a gente fala. Então é importante que, a partir desse despertar legislativo, em relação à mulher, haja também políticas de acolhimento, de efetividade para que essas leis tenham realmente façam a diferença na vida dessas mulheres. E nesse sentido, qual que é a sua opinião em relação a isso? A gente precisa avançar ainda nessas políticas públicas ou é suficiente? Então, aí é por regiões, a gente tem visto isso, Há regiões do Brasil onde há uma efetividade maior dessas políticas. Santa Catarina está muito bem nesse sentido em políticas públicas, não é o ideal, mas a gente tem a questão do botão do pânico, a gente tem a ação Catarina da própria Polícia Militar, a gente tem varas de violência doméstica instaladas já em várias comarcas, os juizados de violência doméstica e familiar, que a Lei Maria da Penha propôs já lá em 2006. Então, assim, aos pouquinhos a gente está conseguindo efetivar. Mas ainda, claro, precisa ter o apoio de toda a população nesse sentido também para as denúncias, para que a mulher se sinta confortável em fazer uma denúncia. Então, eu sempre falo, os números acabam aparecendo porque agora as mulheres têm mais chance de denunciar e de se proteger. Então, havia uma ideia equivocada quando a Lei Maria da Penha entrou em vigor em 2006, que não teria mais violência doméstica contra a mulher. Uma ilusão, uma lei. Não, uma ilusão. Pelo contrário, agora os números aparecem. Porque as mulheres vão denunciar. Então, é essa lógica, mais ou menos, que a gente vive. E em relação à Lei Maria da Penha, a gente sabe o quanto que ela realmente chegou e é importante, como a professora falou também. E de todas essas formas de violência contra a mulher, tudo isso está previsto na Lei Maria da Penha. Isso. A Lei Maria da Penha, ela não prevê crimes, ela prevê formas de violência. Então, nós temos 5 formas. A violência física, a psicológica, a sexual, a patrimonial e a moral. E aí é interessante porque a violência, ela é um ciclo dentro de um relacionamento. Ela começa com a última violência, que é a violência moral, na real. Então, que começa com xingamentos, com aquela pessoa mais bruta. Começa com uma violência moral, passa para a violência psicológica, e esse é o grande problema. Quando se instala uma violência psicológica, que a mulher já está com a autoestima lá embaixo, ela já não se sente mais capaz de sair desse relacionamento, quando instaura a violência psicológica. E a mulher consegue perceber e observar essa violência chegando? Normalmente não, mas quem está ao redor dela, sim. Só que ela muitas vezes não aceita. Ela acha, ele é muito ciumento porque ele me ama. Ele cuida da minha roupa porque ele me ama. Então entende que todo aquele controle sobre a vida dela é sinal de amor, que não necessariamente é, e muitas vezes não é. Então, a mulher tem que ter um sinal de alerta quando começa esses pequenos detalhes que parecem bobos, mas que fazem a diferença para um relacionamento abusivo. E quando se instaura essa violência psicológica, para a violência física é 2 toques, rapidinho. Para a sexual, para a física, vem logo. E muitas vezes, infelizmente, quando ela consegue sair desse relacionamento, um feminicídio, que o homem não aceita. E esses números que estão sempre, cada vez aumentando mais e que preocupam, que assustam até. Pode ver que a maioria dos feminicídios é o ex.
porque ele criou aquele domínio sobre o corpo da mulher, ela não tem mais o subjetivismo dela, é sequestrado o subjetivismo dela, como alguns psicólogos falam, e ele não aceita que ela possa ter outros relacionamentos. Se ela não é minha, ela não é mais de ninguém. E ele mata. E professora, qual que é a importância dos familiares, dos amigos das mulheres, de ficarem atentos então aos sinais, porque às vezes a própria mulher não observa, né? Então me parece que essa rede que está ao redor dela, que tem um papel fundamental nesse chamar atenção. Fundamental, e até numa situação mais extrema, fazer ocorrência policial. Ligar para o 190 ou denunciar o que ela está passando pelo 180, que é o número do governo federal, que você denuncia a violência doméstica. E assim, essa mulher no futuro, ela vai agradecer, né, o que foi feito por ela. Num primeiro momento, ela pode se ressentir como uma interferência na vida dela, mas ela vai agradecer no futuro, porque essa rede de apoio, como tu mesmo falou muito bem, é fundamental para que ela consiga sair desse relacionamento abusivo, que muitas vezes esse homem priva ela do convívio da família, começa a privar ela do convívio dos amigos, ela começa a se isolar do convívio social. Isso é um sinal de alerta muito forte. Uhum. E em relação às questões legais, então a gente sabe que tem a legislação, mas é necessário também os mecanismos de proteção, né? E aí isso que entra essa rede de apoio, mas também essas políticas públicas. Como é que a gente está nesse sentido aqui na nossa região, ou quais seriam esses mecanismos de proteção contra a violência? Então, a Lei Maria da Penha, ela tem as medidas protetivas, que foi um grande diferencial na época, né? Que as mulheres não tinham qualquer condição de se proteger de um agressor. Não tinha para onde correr, não tinha o que fazer. A medida protetiva, então, a partir do momento que ela vai numa delegacia da mulher e faz uma ocorrência, essa medida é quase que automática. Em 24 horas, o juiz decreta a medida. E eles têm decretado mesmo assim numa situação que possa gerar dúvida, porque na dúvida tem que proteger a mulher, né? Então, essa medida protetiva que normalmente é de afastamento do lar, de não chegar próximo por determinados metros, não entrar em contato por nenhum meio de comunicação, nem com ela, nem com nenhum familiar ou testemunha. Então, isso também é uma medida que a mulher tem, mas que, caso ele não cumpra, e aí é o único crime que tem na Lei Maria da Penha, é o crime de descumprimento de medida protetiva, tá? Está no artigo 24A, foi incluído bem depois da redação original da lei, e é o único crime que a lei tem, efetivamente, é o descumprimento de medida protetiva. A mulher tem que denunciar o descumprimento, que às vezes esse homem continua cercando ela, tentando manter contato, manda uma mensagem através de um parente, que muitas vezes a mulher bloqueou esse agressor, mas ele tenta, através de familiares, chegar até ela. Isso tudo não pode, isso é descumprimento de medida. Ela tem que informar o quanto antes, porque isso gera, inclusive, lá no Código de Processo Penal, uma prisão preventiva automática. Professora, para a gente encerrar aqui, né? A gente sabe que está no contexto da universidade, da formação dos estudantes também. Como é que é o envolvimento dos alunos, ou como é que eles olham essas questões relacionadas à violência doméstica e familiar? Os professores tentam, né, durante as aulas, trazer algumas situações práticas, explicar. Eu, pelo menos, explico isso para os meus alunos, né, no meu contexto do direito penal. A gente, por muitos anos aqui na Univale, teve o atendimento de vítimas de violência doméstica. Era um projeto Estrela de Isabel, que existia em Itajaí, e a Univale fazia parceria com o Tribunal de Justiça. E todas as mulheres vítimas de violência doméstica passavam pelo escritório modelo na época. E eu era chamada muitas vezes para fazer palestra para os agressores, que a juíza, na época, a doutora Sônia Moroso, obrigava quem estava respondendo a qualquer processo de Maria da Penha, seja qual for o crime, a participar dessas palestras. Então, muitas vezes eu falei para os agressores sobre a questão importante de cumprir a medida protetiva, o que podia acontecer caso eles não cumprissem. Isso ajuda? Ajuda. Embora muitos tenham a ideia de que eles não deveriam estar ali, que na cabeça deles eles não bateram na mulher. Não fizeram nada. Isso é no imaginário social, né? Que Lei Maria da Penha é só quando apanha. Uhum. Então, nem a mulher, muitas vezes, nem o agressor entende o que é uma violência moral psicológica, esse ciclo.
Porque, como eu disse, começa na moral, passa para a psicológica, é um ciclo. Vem o arrependimento, fica bom por um tempo. Depois a violência volta com mais gravidade. Então, esse ciclo que vai submeter na mulher psicologicamente a não ter mais condições de reagir, também é importante que ela entenda, né, que ela está sendo vítima. Eu tenho um fato interessante que uma mulher chegou no escritório modelo e disse: eu não sei por que me mandaram aqui, porque ele nunca me bateu. Ele só me ameaça, ele me constrange, ele me humilha, mas nunca me bateu. Aí a gente mostrou para ela que ela já era vítima de violência pela lei. Aí ela ficou impactada, porque ela, como muitas mulheres, acham que só serão vítimas se apanhar. E não é uma verdade. Não é uma verdade. Tá certo, a gente agradece muito a participação da professora Adriana Spengler com essas informações aqui falando sobre a violência contra a mulher. Muito obrigada, fico à disposição. O programa Nossos Cursos Seu Futuro de hoje termina aqui. Até o próximo.